Eu vou conversar hoje com a doutora Carla Macedo, que é médica oncologista pediátrica. Doutora Carla, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço, Dai, muito obrigada. A doutora Carla faz parte da nossa campanha desde o início, na verdade, a doutora Carla e o doutor Luiz são os médicos que nos acompanham desde o início do tratamento da Lua e eles que disseram pra gente, a gente precisa fazer uma campanha de conscientização. Porque em geral, doutora Carla, nós pais, né, de primeira viagem, de criança pequena, a última coisa que vai passar pela nossa cabeça é enfrentar um câncer na infância, né, um câncer num bebê. Então, explica pra gente, doutora Carla, quais são os sinais e sintomas que a gente precisa ficar atentos nesses primeiros meses de vida? Dai, os principais sinais e sintomas de uma criança para fazer o diagnóstico do câncer geralmente são muito semelhantes a sinais e sintomas das doenças pediátricas. Então, muitas vezes a gente não pensa nisso. Talvez o alerta aqui seja: toda criança precisa ter um acompanhamento de um pediatra. Toda criança precisa ser acompanhada durante toda a infância, porque só assim nós vamos suspeitar que alguma coisa não está correta, né? Então, uma criança que tem uma febre, começa com uma febre, e essa febre se prolonga mais do que o habitual, 3 a 5 dias, uma febre persistente. Uma criança que começa com um inchaço no pescoço, os gânglios que a gente fala, isso não é doloroso e persiste mais do que uma semana, por exemplo, isso é sinal de alerta. Dor nos membros, né? Palidez, distensão abdominal, todos são sinais e sintomas que podem ser de uma doença viral no começo, mas a persistência desses sintomas precisam fazer com que essa criança vá ao pediatra e a gente comece a investigar. São sintomas parecidos, né, com outras doenças, então por isso que é tão importante que a criança tenha esse acompanhamento durante a infância. Então a gente tem o período da puericultura, quando as crianças são pequenininhas, e depois durante toda a infância, eu ter a rotina de levar essa criança no pediatra. Então isso é muito importante, porque isso faz com que aquela pessoa que conheça a criança, além dos pais, desconfie que o quadro não é um quadro viral, por exemplo, um quadro de uma doença pediátrica comum. E aí eu possa investigar mais profundamente. Da mesma forma, a gente precisa que as crianças tenham o acompanhamento de um oftalmologista também no primeiro ano de vida. Exatamente isso. A gente viu no episódio anterior que você conversou com o Luiz, a importância dessa criança ir no oftalmologista entre 6 meses e 12 meses e depois durante a infância. Isso independente da gente ter alguma alteração ocular, porque quando eu tenho algum sinal alterado desse olhinho, eu vou imediatamente, senão eu vou acompanhar essas crianças no oftalmologista. Doutora Carla, quais são os tipos de cânceres que podem afetar as crianças? Em criança, diferente dos adultos, então as leucemias e os linfomas são os tumores mais frequentes da criança. Nós temos os tumores de sistema nervoso central, e aí temos o tumor ocular mais frequente, que é o retinoblastoma, né? E alguns tumores abdominais, como os tumores hepáticos, os tumores renais, são as doenças mais frequentes nas crianças. Nos adolescentes, a gente já tem um pouquinho diferente, além dos linfomas, a gente tem os sarcomas, que pode ser do músculo, das partes moles, ou os tumores primários do osso, que os mais frequentes são o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. Mas são doenças raras. São. Todos os cânceres pediátricos são raros quando a gente compara com o câncer de adulto. Que bom, né? Que bom. Que bom. Doutora Carla, o câncer em crianças e adolescentes, ele é igual ao câncer do adulto? Então, ele não é igual. Então, o câncer pediátrico, ele tem uma célula mais jovem, que a gente fala, geralmente são células embrionárias. E ele não está relacionado com o envelhecimento, com a exposição solar, com fumo, com álcool, com o que a gente se alimenta. Então, na grande maioria das vezes, essas doenças têm causa desconhecida, né?
mas independem dessa exposição ou desse tempo que a gente vive e desenvolve o câncer no adulto. Então, o câncer na criança é completamente diferente do câncer de adulto. Pensando assim, doutora Carla, a gente pode entender que não existe muito prevenção. Isso. Por isso que o diagnóstico precoce é fundamental para salvar a vida dessa criança, né? Exatamente isso. Então, diferente do câncer do adulto, que a gente faz a prevenção e o acompanhamento, o rastreamento dessa doença, na grande maioria dos cânceres pediátricos eu não tenho isso. Eu tenho algumas doenças genéticas, sim, que eu sei que as crianças são mais propícias a desenvolver câncer, mas isso é a minoria. Então, pra gente, o diagnóstico precoce, ou seja, eu tenho um sinal e sintoma e eu suspeito de uma neoplasia pediátrica, de um câncer pediátrico, é muito importante. Daí, quando eu diagnostico precocemente um câncer, eu vou tratar menos intensamente essa criança, ou seja, eu preciso expor a menor quantidade de tratamento essa criança. Eu tenho mais chance de curar essa criança e de ter menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento. Então, isso além do impacto de cura mesmo, a gente tem menos sequelas, porque a criança tem toda uma vida depois. Então, eu faço um planejamento com menor toxicidade, menor efeitos colaterais do tratamento. Então a gente pode entender, por exemplo, vai precisar talvez menos quimioterapia, menos remédios, menos cirurgias. Exato. Tudo é mais fácil quando você pega, por exemplo, ou um tumor menor ou um tumor mais no início. Mais no início, mais localizado num órgão, por exemplo. Então, assim como o câncer do adulto, se a criança não trata o tumor mais localizado, ele dá metástase, é isso? Exatamente isso. Então, metástase nada mais é do que a célula do tumor pode sair e comprometer um gânglio linfático em outro lugar. Ou ele pode sair pela nossa corrente sanguínea e parar em outro órgão. Então, isso é a metástase. E além daquele local primário, onde nasceu o tumor, eu vou ter que tratar os outros órgãos. Então, eu vou ter que tratar mais intensamente os outros locais onde surgiram metástases. Então, por exemplo, quando a gente fala de retinoblastoma, a gente tem um tumor que se origina dentro do olho, dentro do globo ocular. Se ele crescer demais, se a gente não tratar precocemente, ele vai espalhar, como a gente fala popularmente, Isso que é o que vocês chamam de metástase. E aí sim, requer muito mais quimioterapia, muito mais outros tratamentos. É nesse sentido? Exatamente nesse sentido. Então, quando eu recebo uma criança pequena com retinoblastoma para fazer um planejamento de tratamento, então como a gente vai tratar? Depende exatamente disso. Eu tenho um tumor localizado dentro do olho, em que eu preciso me preocupar com o olho só, ou eu preciso, além do olho, tratar essa criança sistemicamente os outros órgãos? A agressividade do meu tratamento é muito maior do que se esse tumor tivesse lá dentro do globo ocular. Doutora Carla, a gente sabe que em alguns casos de leucemia, por exemplo, a criança precisa de um transplante de medula. Em casos de retinoblastoma avançados, isso também pode acontecer? Em outros casos de câncer, isso também pode acontecer? Pode sim. Então, o transplante de medula, ele é utilizado para algumas doenças como tratamento, né? Fazendo parte do tratamento. Por exemplo, para algumas leucemias, leucemia mieloide aguda, algumas leucemias quando recidivam linfóide. Os tumores sólidos que a gente está falando, tirando as leucemias, algumas doenças precisam do transplante, ou seja, eu vou dar uma carga de quimioterapia muito maior do que o convencional e eu devolvo células tronco, células mãe do próprio doente. Na verdade, eu estou intensificando esse tratamento com transplante. E a gente utiliza para o retinoblastoma quando a gente tem metástase em outros órgãos. Então, eu não posso só tratar o olho dessa criança, eu preciso tratar todo o corpinho dessa criança. Então, mais agressivamente.
completamente. E aí eu posso utilizar essa modalidade que é o transplante autólogo. Eu estou trazendo todos esses elementos para que você que está nos acompanhando possa entender como o diagnóstico precoce é a chave fundamental de um tratamento de câncer numa criança. Né? Se a gente conseguir pegar um retinoblastoma só dentro do olho, um outro câncer mais localizado, a gente consegue dar muito mais qualidade para essa criança durante o tratamento, né? Então, por isso que fica o nosso alerta, fica o nosso apelo. Prestem atenção aos olhinhos, prestem atenção a todos esses sintomas que a doutora Carla falou e tenha um médico, né, que possa acompanhar a sua criança, não falte as consultas ao pediatra. Então, a importância da gente fazer esse diagnóstico precoce, ou seja, quando tudo está começando, tem um papel fundamental para a gente atingir chance de cura maior, né? Doutora Carla, eu queria entrar um pouquinho agora na rotina da família que recebe esse diagnóstico. Essa criança, ela pode continuar indo para a escola, ela vai ficar só internada no tratamento? Como que é a rotina dessa criança e da família? Quando você faz o diagnóstico, a rotina da criança muda completamente. E envolvido, a rotina da família também muda completamente, né? Porque a gente precisa priorizar o tratamento. Então, é um tratamento, na grande maioria das vezes, é um tratamento agressivo, quando a gente faz quimioterapia. Então, a gente precisa de alguns cuidados a mais para essa criança. Então, a família toda acaba mudando a rotina também, para que a gente cumpra os prazos e que a gente faça um tratamento adequado. Tudo depende do diagnóstico e do tipo de tratamento que essa criança precisa, né? Mas na grande maioria das vezes, a gente pede para que essas crianças não vá para a escola, né? Porque a gente, na escola, geralmente pega muitas outras doenças, o que acabam o tratamento. Então, a gente modifica o calendário vacinal, por exemplo. Na grande maioria das vezes, eu não posso fazer a vacina, ou em alguns casos eu preciso conversar com o meu oncologista para ver se eu posso fazer. Eu modifico a alimentação e eu modifico os cuidados da família como um todo, para que a gente não tenha mais efeitos colaterais ou mais infecções durante o tratamento. Sim, porque a criança que faz quimioterapia, ela fica com a imunidade mais baixa, é assim que se fala? Exatamente isso. Isso tudo também depende do tratamento que eu faço, mas você precisa ter cuidados a mais por causa da imunidade dessas crianças. Eu quis trazer esse assunto porque quando a Lua estava em tratamento, as pessoas diziam, ai, vamos passear. As pessoas querem, né, levar você para passear, querem deixar, vamos levar ela no zoológico, vamos levar ela no shopping. E eu explicava para as pessoas, não, ela não pode, ela tem que ficar isoladinha. E as pessoas não entendem. E muitas mães que eu passei a conhecer dizem que as pessoas em geral não entendem que muda completamente a rotina, que tem que tirar da escola, que em alguns momentos a criança vai ter que ficar isolada. Às vezes tem que tirar o irmão da escola, né, doutora Carla? Então o impacto é na família toda, né? O impacto é na família toda. É uma mudança da rotina durante esse período. Para proteção dessa criança. Para proteção, né? Dessa criança, pra proteção. Claro. Doutora Carla, depois da alta do tratamento, né, da remissão, a criança vai acompanhar, vai ter que fazer exames ao longo da vida ou o tratamento acaba ali? Como é que funciona isso? Não, é muito importante essa sua pergunta, porque depois que eu termino o tratamento, eu sigo uma rotina de acompanhamento. E os exames são baseados, por exemplo, no tipo de tumor que eu tenho. Mas durante pelo menos 5 anos depois que eu termino, eu vou ter uma rotina de consultas e de exames exatamente para ver se está tudo bem com essa criança. Sim, não pode sumir, nunca mais aparecer, pelo amor de Deus, né? É muito importante. Porque se você tiver uma recidiva, que a gente chama, que é quando as células cancerígenas voltam a se desenvolver e você não foi nos exames de rotina, você corre um risco enorme, né? E aí você tem um diagnóstico tardio de novo, você pode ter, né? Porque quando eu acompanho, eu posso detectar uma recidiva, um retorno dessa doença precocemente também e tratar muito menos intensamente.
Doutora Carla, por tudo isso que a gente conversou nesse vídeo, que de novo a gente precisa enfatizar a importância do diagnóstico precoce. Então, fique de olho nos olhinhos, como é o tema da nossa campanha, mas de olho no seu filho, né? Eu acho que conhecer o seu filho, prestar atenção nas diferenças, nas sutilezas, é muito importante, né? É muito importante, daí eu acho que além da família e dos cuidadores, eu peço para os pediatras ouvirem as mães, né? As mães, as avós, quem cuidam das crianças, porque elas são as primeiras pessoas que vão notar uma diferença. Então, acho que tem os dois lados, as mães atentas, os cuidadores atentos e os pediatras também a ouvir o que as mães e o que os pais falam para eles. Percebem? Ótimo. Doutora Carla, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma alegria. Nos ajude a levar essa informação e a campanha de Olho nos Olhinhos para as pessoas que você conhece que têm crianças pequenas, para as famílias. Compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fazer a campanha de Olho nos Olhinhos. A gente conta com vocês. Muito obrigada. Até a semana que vem.